Bom, agora nós já estamos aqui no YouTube para transmitir a mensagem. Transmitir não, gravar a mensagem que depois será colocada no nosso canal do YouTube. No domingo passado nós iniciamos uma série de mensagens que diz respeito a perguntas que pessoas fizeram a Jesus. Perguntas inquietantes. Perguntas que diziam respeito ao sofrimento que essas pessoas viviam. Eram perguntas pertinentes, perguntas que lidavam com o sofrimento humano. No domingo passado, nós vimos aquela famosa pergunta: o que eu faço para ter vida eterna? Vida eterna é vida abundante, vida plena. Seria o mesmo que alguém perguntar nos dias de hoje: o que eu faço para ser feliz? O que eu faço para ter sentido na vida? E aí essa pergunta levou as pessoas a refletirem sobre sua religião, sobre aquilo que acreditam, sobre aquilo que fazem na vida. E hoje nós vamos na segunda pergunta. Até eu estava comentando agora há pouco que na verdade, são 6 perguntas que eu levantei. Nós vamos fazer mensagens em 4 delas. E as outras perguntas eu vou colocar na pastoral do boletim. Então, do nosso informativo. Hoje nós já temos uma dessas perguntas. Quantas vezes eu tenho que perdoar alguém? 7 vezes? Eu sou obrigado a perdoar 7 vezes uma pessoa? Dá uma olhadinha nesse texto, você vai achar isso interessantíssimo, né? Uma outra pergunta que foi feita por Nicodemos, né? Ele pergunta: o que é nascer de novo? Como eu faço para ter uma vida diferente? Como eu faço para nascer de novo? Domingo que vem na pastoral do boletim. Então, essas perguntas mais amenas nós deixaremos para a pastoral do boletim. Aqui nós vamos nas questões mais inquietantes, as mais desconcertantes. E essa pergunta de hoje é uma pergunta que parece que mexeu com o corpo apostólico, o grupo de discípulos de Jesus mais próximo. Eles queriam saber quem é o maior. Quem é o maior na nossa igreja? Quem é o maior na nossa família? Quem é o filho mais querido da mamãe? Quem é aquela pessoa da nossa sociedade que é mais amada, que é mais venerada? Por que uma pessoa se torna maior do que a outra? São essas questões que mexeram com o corpo apostólico. Vamos ler o texto. Se encontra em Mateus capítulo 18, versículo 1, que diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Será que no reino dos céus tem uma hierarquia? Tem uma escala de valores que faz com que uma pessoa seja mais importante do que outra? Será que é possível a gente encontrar dentro do ambiente da ação de Deus essa tendência que é nefasta, não é? Que a gente encontra muitas vezes na sociedade de tratar pessoas de primeira categoria e pessoas de segunda categoria. Isso foi uma denúncia feita por uma revista antiga chamada Revista Life. Eu não sei se vocês conhecem, né? Eu não era nascido ainda. Foi no ano de 1958, 1960, 62 no máximo. A revista Life, que era uma revista norte-americana, fez um levantamento do tratamento de saúde nos hospitais dos Estados Unidos com pessoas com dificuldade de saúde mental, com dificuldade de locomoção, idosos, negros e hispânicos. E descobriram que nos hospitais de tratamento de excelência dos Estados Unidos, essas pessoas eram tratadas
como sujeitos de segunda categoria. Eles ficavam lá no fim da fila, nos tratamentos de saúde que precisavam. E se fosse necessário, os próprios hospitais, os próprios corpos médicos decidiam quem vivia e quem deveria morrer. Foi um escândalo nos Estados Unidos, quando descobriram que os métodos que se usavam lá nos hospitais norte-americanos eram os mesmos utilizados pelos médicos nazistas na Alemanha de Hitler. O que fazer com isso? Por que existe essa diferença de seres humanos? Pessoas que tratam o outro diferente. Por que há tanto preconceito com aqueles que são categorizados, tipificados como pessoas inferiores? Por que existe isso? A pergunta que eu quero fazer, então, para nós trazermos para a nossa meditação, é o que leva algumas pessoas se sentirem no direito de oprimir, de explorar, de controlar a vida dos outros nesse sentido, ao ponto de se achar que é melhor, que é maior, que tem mais poder, só porque a conta bancária é um pouco mais, tem mais zeros do que a dos outros, né? Ou então só porque a casa que ele tem é melhor situada e tem mais cômodos do que a do outro, só porque o carro dele tem mais cavalos de potência do que o outro, são coisas que não fazem sentido quando se trata da questão humana. Essa pergunta que os discípulos fazem traz no seu bojo todo esse implícito. Por que que no corpo apostólico tem algumas pessoas que se acham mais importantes do que outros? Por que que há diferença de tratamento no corpo apostólico? A pergunta traz essa informação, que não era boa, de que no corpo dos 12 havia um tratamento diferenciado, que eles se sentiam tratados de forma diferenciada. Mas mais ainda, essa pergunta que os discípulos fazem, trazem esse implícito da nossa inquietação, essa coisa que mexe com a gente quando nós somos preteridos em determinadas situações. Aí você se pergunta algumas questões muito importantes. Você se pergunta, qual é o meu valor como pessoa? Qual é o meu valor como pessoa? Como posso melhorar a minha vida e encontrar destaque, me tornar aí, quem sabe, um youtuber de sucesso, um blogueiro famoso? Por que isso? Uns conseguem tanto e outros não? Como posso me tornar uma pessoa mais útil, que eu possa servir as pessoas que estão à minha volta? Essas questões estão no bojo das nossas preocupações do dia a dia. É isso que faz a gente melhorar, é isso que faz a gente estudar, buscar mais informações, oportunidades, é isso que faz a gente se esforçar para se tornar pessoas melhores, porque a gente quer um lugar de destaque na sociedade. Essa era a preocupação, por exemplo, da mãe de 2 discípulos de Jesus, que veio a Jesus uma certa vez para pedir que no reino do Senhor um fosse colocado de um lado e o outro colocado do outro. É um pedido assim meio que estranho dentro do colégio apostólico, porque afinal de contas, no reino de Deus, todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus, tratados do mesmo modo. Mas há uma coisa a mais nessa questão levantada pelos discípulos de Jesus. Essa pergunta era motivada pelo modo como 3 discípulos eram tratados por Jesus. 3 discípulos faziam parte do relacionamento mais próximo de Jesus. E os demais discípulos, outros 9, tinham ciúme, tinham inveja desse tratamento que Jesus dava a Pedro, Tiago e João. Então, o modo como esses discípulos eram tratados era realmente algo que preocupava os demais apóstolos. Notem algumas coisas que aconteceram um pouquinho antes. Se você pegar no teu Evangelho de Mateus, você vai encontrar nos capítulos 17, no capítulo 17 principalmente,
alguns desses relatos. Você vai encontrar, por exemplo, Pedro declarando que Jesus é o Cristo, no capítulo 16, verso 18. Você vai encontrar Jesus falando que por causa dessa afirmação de Pedro, de reconhecimento da soberania de Cristo, da missão messiânica de Jesus, essa afirmação seria o fundamento da igreja. E Jesus usa o nome de Pedro como metáfora desse fundamento. Ele chega a dizer: você é Pedro, e porque o seu nome lembra pedra, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Até hoje se diz que a pedra da igreja é Pedro, não a afirmação de Pedro. A igreja evangélica já resolveu esse problema há muito tempo. O fundamento da igreja, a fundação da igreja é a afirmação do Cristo. Não a afirmação do Pedro, mas a afirmação do Cristo. Outra coisa importante nesse relato é que os três, Pedro, Tiago e João, tinham chegado há pouco tempo do Monte da Transfiguração. Eles viram Jesus transfigurado, como se fosse uma epifania divina ali durante aqueles momentos de oração. Eles viram a imagem de Elias, eles viram a imagem de Moisés, eles tiveram um contato com o céu, e esses discípulos se sentiram, os demais discípulos se sentiram constrangidos, preteridos. Por que eu não tive essa experiência? Por que eu não vi essa coisa tão bonita que eles estavam dizendo? Jesus, então, aproveita essa ocasião em que os discípulos se reúnem, eles cercam Jesus e perguntam: escuta aqui, quem é o maior aqui? Quem é mais importante para você? Então, Jesus aproveita essa ocasião para falar sobre o valor das pessoas no reino de Deus. Quanto a Jesus utilizar uma pessoa ou outra, é critério dele, não tem nada a ver com isso. Mas enquanto reino de Deus, já que são pessoas no reino de Deus, nós estamos falando de outro assunto. Nós não estamos falando do colégio apostólico, nós estamos falando do reino de Deus. No reino de Deus, a maneira de tratar as pessoas é completamente diferente. O que Jesus faz? Ele escolhe uma criança, coloca ali no meio do grupo, e ele começa a dizer o que representava aquela criança dentro do reino de Deus. Para Jesus, os conflitos de poder e de interesses são frequentes lá fora. Dentro do reino de Deus não tem lugar. Pode ser muito comum lá na família, mas no reino de Deus não tem lugar. Pode ser muito comum na vida política de uma sociedade, mas no reino de Deus não tem lugar. Esses conflitos de relação de poder são a base de muitas controvérsias, de desavenças, de violências e até de guerras internacionais, que é a disputa por território, disputa por quem tem mais arma, disputa de quem tem mais poder, disputa de quem controla determinado mercado no mundo. Jesus ele chega a dizer que por causa desses conflitos, o mundo vai muito mal, por causa dessa diferença de poder, por causa dessa divergência de regulação de forças no mundo. Ele chega a dizer o seguinte: ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Conflitos vão existir dentro de casa. Qual é o filho mais querido do papai e da mamãe? Esses conflitos sempre vão existir. Eu vou contar um segredo para vocês. Vocês sabiam que eu era o filho queridinho da minha mamãe? Eu nunca soube disso. Um dia minha irmã falou isso. Você era o filho querido da mamãe. Nossa, que legal. Eu não sabia desse detalhe. Eu achava que não. A maneira como ela me tratou muitas vezes foi muito difícil. Mas depois eu pensei bem, eu também não era uma pessoa fácil. Mas
Toda família tem isso, não tem? Tem. Qual é o seu filho queridinho? Ah, tem. A gente acha que não, mas tem, né? Tem. As famílias passam por isso. Jesus lembra uma coisa muito importante na relação do reino de Deus. Na relação do reino de Deus não existe essa coisa da competição, da disputa de poder. Quem manda mais? Pode ser até que na igreja tenha, nas denominações, na estrutura eclesiástica, pode ser que tenha, porque eu já vi muita coisa. Nesses 40 e tantos anos de ministério, olha, eu já vi coisa do arco da velha, nem conto para vocês. Nem te conto o que eu já vi de disputa de poder, do que as pessoas são capazes de fazer dentro da religião, dessa nossa religião evangélica, infelizmente. Mas é uma relação humana. Jesus, quando fala de que essas coisas vão acontecer, ok, vão acontecer. Mas ai de quem por onde isso acontece. O que importa dentro do reino de Deus é um outro critério. Jesus lembra que o princípio básico da vida do reino de Deus é o serviço e o cuidado para com os outros. Isso é reino de Deus. Se a sua vida não está à disposição de servir o outro, você não aprendeu direito do que é ser o reino de Deus. Se você tem um cargo na igreja, se você tem uma posição privilegiada de formação, de história de vida, né? As igrejas mais antigas têm os famosos membros fundadores. Isso, gente, não é cargo, não é poder. No reino de Deus, isso não tem valor algum. O quanto você tem de título na sua vida, o quanto você estudou para se formar a pessoa que você é, o quanto você experimentou, quanto você se deu pelo Evangelho, isso não conta nada no reino de Deus. Porque no reino de Deus, o que vale é o quanto você está disposto a servir e o quanto você está disposto a cuidar do outro. Cuidar das situações que demandam a ação no reino de Deus. Olha o que Jesus faz. Ele diz, assentando-se, Jesus chamou a cada um e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quer ser importante no reino de Deus? Escolhe os lugares em que você não vai estar em evidência, mas que você vai servir de suporte para as pessoas com quem você convive, que precisam ser abençoadas. Me lembro de uma história de Moody, em que ele foi num congresso de pastores. E no hotel onde os pastores estavam hospedados, havia o costume dos pastores chegarem da rua e deixarem o sapato do lado de fora do quarto para que um serviçal do hotel engraxasse o sapato deles para o dia seguinte. Então, os pastores vinham das reuniões durante o dia, antes de entrar no quarto, deixavam o sapato do lado de fora, na porta, ali guardadinho, para que o engraxate chegasse numa hora lá do dia, que eu não sei qual, para poder engraxar o sapato. E quando o engraxate chegou para engraxar, não tinha mais nenhum trabalho, porque alguém tinha feito o serviço. E Moody ficou intrigado com aquilo. Na noite seguinte, ele ficou observando o corredor do hotel para saber quem adiantava o serviço. E ele viu um pastor, que era um dos principais oradores do evento.
saindo do seu quarto e indo de sapato em sapato durante a madrugada, esfregando a escova, repondo a graxa e dando o brilho nos sapatos dos colegas. Se a sua vida não servir para isso, para você ser o último, para você ser aquela pessoa que coloca a toalha na cintura, que pega a bacia e se ajoelha para lavar os pés, a sua vida tem pouquíssima utilidade no reino de Deus. O último e o servo de todos, esse sim, é aquele a quem Jesus atribui maior valor. Não o que tem título, não o que está nos cargos, não o que se assenta nos lugares mais privilegiados, mas aquele que coloca a sua vida como servo de todos. A pergunta feita pelos discípulos, então, serviu como uma oportunidade para que Jesus apontasse atitudes que fortalecem os relacionamentos e nos valorizam como pessoas. Que atitudes são essas? Quais são as atitudes que nos valorizam, que nos dão dignidade, que nos dão valor como pessoas? Bom, Jesus apontou alguma delas. Eu vou apontar aqui pelo menos 4 dessas atitudes. A primeira a primeira atitude é a gente tentar fazer aquilo que é certo. Fazer aquilo que é certo não tem negociação. Aquilo que é certo tem a ver com aquilo que está de acordo com a nossa consciência como pessoas. O que é certo não está num texto, não está numa regra, está na nossa consciência como cidadãos, cidadãs, como pessoas que fazem parte de uma comunidade. Eu preciso estar consciente do meu lugar, que aquilo não é só para mim. Eu não estou ali como uma estrela. Jesus colocou então a criança no centro das atenções para representar o sentido de humildade e de comunhão imprescindíveis à participação do reino de Deus. A criança não representava pureza e inocência, muito pelo contrário. Quem acha que criança é pura e inocente não sabe como é que eu fui criança. Eu era traquina pra caramba como criança. Eu fazia as minhas traquinagens. Vocês também deviam fazer das suas. Então, dizer que aquilo que eu fazia quando criança era pura inocência, né? Era pura infância, olha, vocês não sabem o que é uma criança meio que carregada de más intenções, não é verdade? Quem tem filho, quem tem neto, quem tem seus alunos, não é, Kézia? Sabe o que uma criança é capaz, não é? Ela não é totalmente pura, inocente, mas na verdade uma criança ela representa aquilo que é de mais humilde, aquilo que é de mais espontâneo, aquilo que leva as pessoas a estarem juntos e juntas, porque a criança depende da companhia de alguém para aprender a crescer e a se desenvolver. A vida no reino de Deus é marcada por esses atos que fazem com que a gente aprenda mais, com que a gente cresça junto. São os atos de justiça, são os atos que valorizam a dignidade da pessoa. E esses atos estão na contramão da mentalidade predominante neste tempo. Essa mentalidade que afirma a autonomia do sujeito, a capacidade de se virar sozinho, de ser quem ele é sem a ajuda de ninguém, independente, autônomo, livre. Essa liberdade Jesus não reconhece como algo absoluto. Nós precisamos ser como crianças. Ele diz lá na sua afirmação no verso 4, quem se faz humilde como esta criança? Prestem bem atenção, ele não está dizendo quem se faz puro com essa criança, quem se faz ingênuo como essa criança. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo quem se faz humilde como esta criança. Este é o maior do reino dos céus. Quem reconhece que precisa de ajuda? Quem reconhece que não é livre coisa nenhuma para fazer o que dá na sua telha?
Quem reconhece que não tem o controle de tudo? Esse é o humilde e é esse que age como uma criança. Em segundo lugar, nós precisamos mudar o nosso modo de ser. É uma nova atitude que a gente poucas vezes fala na igreja, não é? Você encontra poucos pastores falando da necessidade do crente mudar de atitude. Geralmente nós falamos, se converteu, mudou tudo na vida. É como se nascesse de novo pronto e acabado e não precisa de aprender mais nada. Nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Vivemos um tempo que todos precisamos de uma conversão contínua, integral em nosso modo de ser, de pensar, de agir. Jesus falou aos seus discípulos sobre uma conversão radical, uma mudança total de nossa maneira de ser no mundo, que os levasse a assumir na sua própria vida as condições de uma criança. Quais são as condições de uma criança? Frágil, dependente, carente de cuidado. É isso que eu sou. A característica da criança não é inocência, não é pureza, mas a capacidade de aprender. As crianças aprendem a partir de modelos que lhes são apresentados. Como discípulos de Jesus, temos nele o nosso modelo a ser imitado. Jesus disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Se vocês não mudarem de atitude e se tornarem pessoas aptas a participarem do reino, jamais vão entrar. E o caminho para isso é se converter em uma criança. Terceira atitude: mudar o seu modo de ver o mundo. Olhar o mundo com outros olhos. Compreendemos o mundo a partir do reconhecimento do lugar em que nos encontramos. Quem é você? Por que você tem essa condição social que você tem hoje? Se você é rico ou se você é pobre? Se você é classe média ou classe alta, classe baixa? Por que você é isso? Por que existe essa classificação de pessoas? Quem foi que inventou isso? Vamos negar que isso existe na nossa sociedade? Que existe uma diferenciação entre brancos e negros? Vamos continuar fingindo que não existe preconceito de gênero na nossa sociedade? Vamos continuar acreditando que não há diferença de classe social no mundo em que vivemos? Então, é a partir do lugar em que nos encontramos que nós precisamos construir a nossa visão de mundo. Sempre temos uma compreensão limitada e provisória sobre a realidade em que vivemos. Nossa visão nunca é completa. Aquilo que julgamos ser importante numa determinada circunstância pode ter outro significado diante das nossas situações, diante do olhar do outro, diante de outras perspectivas. A nossa visão de mundo, a maneira como compreendemos a vida, é aquilo que vai orientar as nossas escolhas. E para a gente poder ter uma visão melhor, Jesus adverte aos discípulos que é melhor abrir mão de pequenos prazeres do que colocar toda a vida em risco. Os versículos 8 e 9 de Mateus têm uma explicação mais positiva a respeito das escolhas que podemos fazer do que, por exemplo, em outras passagens do próprio Evangelho. Jesus esclarece que é melhor viver de um modo mais simples do que, por causa da ganância, perder a vida inteira. Por isso ele usa como metáfora o fato de você correr o risco de perder a mão, de perder o pé, de perder o olho, para não perder a vida toda. É uma metáfora que ele usa. Olha aquilo que ele diz: se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. Ele não está mandando você fazer isso, tá bom? Mas é melhor você perder tua mão, o teu pé, do que perder a vida inteira. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se seu olho fizer tropeçar,
arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo eterno. O que é que está te fazendo tropeçar? O que é que está fazendo você uma pessoa tão incompreensível com a necessidade do outro? O que está fazendo a gente se tornar uma pessoa tão obtusa em relação ao mundo em que vivemos? O que é que está acontecendo com o mundo? Por que estamos nos tornando do jeito que estamos nos tornando? Ontem teve um evento lá em São Paulo, na Igreja Batista da Água Branca, do pastor Ed René Kivitz. E eu achei muito curioso, porque foi convidado um líder indígena para Ailton Krenak, para falar para pastores evangélicos. E ele disse: o que é que estamos nos tornando? Que mundo é esse que estamos construindo? O que é que estamos nos tornando como pessoas? Um líder indígena, um filósofo, um literato que hoje pertence inclusive à Academia Brasileira de Letras, confronta pastores e líderes cristãos a pensarem no que estamos fazendo com o mundo em que estamos vivendo. Que tipo de pessoas nós estamos nos tornando? É melhor entrar mutilado para a vida e termos uma vida feliz do que a gente, por causa de preconceitos, por causa de ações que nos prendem a este mundo, irmos todos para uma degradação que não faz bem para ninguém. E uma última atitude: precisamos cuidar dos mais vulneráveis. Gente, os mais vulneráveis existem. Eles estão à nossa volta. Eles estão aí pelas calçadas. Eles estão vivendo de uma maneira excluída. Eles estão excluídos do mundo que nós construímos para nós mesmos. Dessa ilusão da gente ser o que a gente acha que a gente é. E é bom a gente lembrar que pessoas transformadas pela fé em Jesus têm o dever de estar ao lado dos mais vulneráveis. É o nosso compromisso. Quem são os mais vulneráveis? São os pobres. São as vítimas dessa sociedade injusta. São os oprimidos. São as crianças. São os idosos. É toda a criação, a natureza que está sendo degradada. A vida cristã não se orienta pelos mesmos valores de uma sociedade regida pelo poder do dinheiro, dos ricos e poderosos, de quem é capaz de jogar bomba na cabeça do outro e matar milhares de crianças numa invasão da terra do outro. Nós não podemos estar ao lado de quem faz isso, por mais messiânico que isso pareça. A comunidade de fé é identificada pela atitude de seus membros em se importar com as causas das muitas injustiças sociais que enfrentamos, seja ela de classe social, de raça, de gênero, seja ela climática, seja ela política, seja ela econômica, seja ela religiosa. Nós, cristãos, temos só um lugar para estar: é ao lado de quem sofre, porque este é o lugar que Jesus ocuparia se ele estivesse vivendo aqui entre nós. Mas ele vive em nós. Então é esse lugar de que eu, como transformado por Jesus, preciso também ocupar. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Jesus é duro, não é? Na sua maneira de falar. Para concluir essa palavra, eu preciso lembrar o seguinte: se almejamos exercer influência no mundo como cristãos, se queremos ser os maiores, como diz uma determinada teologia do domínio, está em vigor aí, não é? Que o crente vai dominar a terra. Não está isso na Bíblia, mas tem gente acreditando nisso, que nós vamos dominar a terra.
que o povo de Deus vai governar. Não, não vai. Nunca foi plano de Deus fazer isso. O plano de Deus é que o povo de Deus vai servir, vai abençoar, vai fazer a diferença, vai ser como sal fora do saleiro, lá na panela, fazendo a diferença. Vai ser como luz no candeeiro, lá no lugar certo, para iluminar todos os cantos. É isso que nós seremos. Não dominadores. Nós não seremos dominadores. Se almejamos exercer influência no mundo, precisamos, primeiramente, reconhecer o nosso próprio valor como pessoas transformadas pela graça. Para que eu valho no mundo? Por que eu sou crente? Uma vez uma irmã me procurou na igreja para dizer: cansei, pastor, vou parar de trabalhar na igreja este ano. Ok, minha irmã. Tem todo o direito. É mesmo, pastor? O senhor não vai ficar chateado comigo? Aí disse: não, eu vou até orar pela sua vida. É mesmo? Vou orar para que Deus lhe dê o descanso eterno. As cruzes. Cruzes. Mas é isso. Para que você está na igreja? Para esquentar banco? Para que você está no mundo? Para consumir oxigênio? Qual o seu valor nesse mundo? Que diferença está fazendo na sua casa, nas pessoas que estão à sua volta, com seus amigos? Se almejamos exercer influência no mundo, tem que começar a reconhecer o seu próprio valor, onde você se encontra. Quem sabe qual é o seu valor, quem se reconhece como importante, como imprescindível no lugar em que se encontra, não tem problema em colocar a sua vida a serviço do bem comum e do cuidado com o outro. Lembrando essa frase maravilhosa que Jesus disse para os seus discípulos, conforme registrada no Evangelho de Lucas: aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Amém? Ah, que bom, o Senhor me faz pequeno, me faz desnecessário. Eu não quero cargo, eu não quero destaque, eu quero te servir, eu quero ser servo, eu quero abençoar. Há muita gente que vem na igreja para ser abençoado. Ah, eu fui abençoado esta noite. Ah, mas que bênção é a gente poder reconhecer que nós não estamos aqui só para ser abençoados, mas sair daqui capacitados, recarregados, ungidos para abençoar outras pessoas. Amém? Que pergunta, né? Você já perguntou isso para Deus? Quem é o maior nessa igreja? Ah, é o pastor. Não. Se nós não estamos aqui para servir juntos, o meu cargo não tem valor nenhum. Na presença de Deus não vale absolutamente nada. O valor que nós temos é o fato de estarmos juntos, podendo servir uns aos outros. Vamos falar com Deus nesta hora? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua bênção, por Tua graça. Continua, ó Deus, a multiplicar na nossa vida esse sentido de que o valor que nós temos está depositado em Ti. E que o Senhor quer nos usar como bênçãos no lugar em que nos encontramos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Estamos chegando então ao final da nossa mensagem. Nós continuaremos mais um pouquinho aqui adorando ao Senhor. E eu convido você para um dia nos conhecer aqui no nosso espaço. Deus o abençoe. Um restinho de domingo abençoado para todas as famílias.